dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos escutam. Estamos começando A Luz do Candeeiro. Eu sou Suzana Araújo. Eu sou Caroline Silva. E hoje vamos falar sobre as batalhas das mulheres na academia. Atualmente, temos alguns dados interessantes. Segundo o IBGE, mais mulheres, em torno de 20%, comparado com os 15% dos homens, têm ensino superior completo na faixa etária dos 25 anos ou mais. Já nos dados do CNPq, é possível ver a desigualdade de gênero no recebimento de bolsa de produtividade. São 184.728 bolsas entre 2010 e 2021. 65% foram para homens, enquanto 35% para mulheres. O que faz as mulheres não progredirem ou não obterem sucesso nas carreiras acadêmicas? Então, Suzana, as maiores barreiras para as mulheres são dupla jornada de trabalho, maternidade, produtividade em pesquisa, competição, preconceito e discriminação de gênero. Sendo assim, conjugar ciência e feminino não se configura como uma tarefa fácil, já que os espaços sociais públicos e privados têm padrões distintos. O mundo público profissional é destinado ao masculino, onde a mulher precisa se adequar, entre aspas, e o privado ao feminino. Então, para esse bate-papo, para esse tema tão polêmico, para quem acha polêmico, porque para mim é necessário, estamos trazendo aqui hoje a Luciana. Mas eu não quero falar da Luciana, eu quero que a Luciana fale da Luciana pra gente. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite através da nossa querida Suzana. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho da tua carreira e a gente vai falar desse mundo aí doido que a gente vive em busca de espaço. Oi, gurias. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou deixar registrado meu primeiro podcast. Não o meu, né? Minha primeira participação. Então, eu sou a Luciana, feminista. Nossa, eu acho que isso é mais importante do que eu ser física. Eu sou feminista, mãe de pet e sou formada em física, bacharel em física, mestre, doutor em física. Tive que fazer 2 pós-doutorados, não por opção, mas por falta mesmo de possibilidade na carreira. E hoje em dia eu sou professora substituta do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria. Acho que isso resume aí quem eu sou profissionalmente e também pessoalmente, né? E grande acreditadora, não sei como é que fala isso, mas eu acredito muito na educação e que a gente pode mudar esse Brasil através da educação e da participação mais ativa das mulheres aí nos espaços de poder. É um arraso, né, gente? Ela é maravilhosa, gente. Então, antes da Suzana começar a se estapear aqui para falá-lo, porque a gente é nesse nível aí, Suzana, para pedir a fala, né, da pessoa. Eu queria conversar um pouquinho, entender um pouquinho da tua jornada. Mais uma física, né? Suzana é física e ela traz outra mulher física para dar na cara dessa sociedade, que eu acho maravilhoso. Essas mulheres vão dominar o mundo, gente. Com certeza. Com certeza. E daí eu queria falar um pouquinho, né? Dentro do que você acredita, do que você defende, como foi ser física, fazer dois pós-doc, como está sendo a sua carreira profissional na academia, as dificuldades enfrentadas, né, durante essa formação, as palavras machistas que foram escutadas e que são, infelizmente, ainda, né, ouvidas. Se você teve rede de apoio, como é que fica a autoestima, porque eu sei que alguns físicos devem me odiar, mas eu acho a física extremamente difícil e um ambiente ainda muito dominado por homens. E às vezes se torna mais delicado. Então conta pra gente a experiência, para que sirva também para outras mulheres, né, que gostam da física e por vezes vê uma barreira nesse sentido. Com certeza. Carol, tocou num ponto muito importante, que é realmente um ambiente hostil para as mulheres. E não adianta a gente negar. E assim, sempre foi, mas eu gosto de falar que por muitos anos eu não percebia isso, porque eu falo aqui porque eu sou convertida, né? Que eu era daquelas que falava, não, eu sou diferente,
eu não preciso, sabe, me igualar às outras mulheres, eu me dou bem com os meninos, eu não sofro preconceito, mas eu não percebia que eu tava só me adaptando ao que era confortável para eles, né? Eles nunca se adaptaram a mim, ou me ajudaram, ou fizeram nada. No meu curso de bacharelado em física, entramos em 20, muitos, né? Em 20 pessoas e só 2 eram meninas. Então, assim, era eu e mais uma, Carol. Que inclusive, se a Carol ouvir esse podcast, beijo, Carol! Que ainda é minha amiga. E falando em rede de apoio, a gente não percebia isso naquela época, mas ela era minha rede de apoio, porque quando a gente tinha que fazer trabalhos, ou resolver listas de exercícios, ou fazer qualquer outra coisa, a gente fazia sempre juntas. E era natural, porque nós éramos as 2 meninas e eu não percebia, sabe, o quanto que aquela presença era importante ali naquele contexto. A vida inteira, e ainda essa semana que passou, eu não posso falar nomes, nem exatamente o que aconteceu, mas eu sofri uma agressão bem grande, verbal aí de um professor, foi horrível, porque eu tava falando de representatividade, da importância, né, da gente ter mais espaços dentro da academia, enfim. Então, assim, a gente pensa que a gente está protegido dentro da universidade, mas a gente não está. Mesmo dentro da Universidade Federal, que as pessoas querem dizer que é mais progressista, né? Que as pessoas são mais mente aberta, elas não são, absolutamente não. É um lugar de pluralismo, mas, na verdade, representa muito o que a gente vê em toda a sociedade. Exatamente, é uma mini sociedade, né? Um ecossistema como qualquer outro aí, infelizmente cheio de preconceitos. E aí vem um ponto assim, eu tô desviando um pouco do assunto, mas só porque eu reflito muito sobre isso, né? Como que as pessoas que estão no poder e sempre estiveram no poder, e daí eu não tô falando de poder aquisitivo, mas poder mesmo social, né? Que tem liberdade de fazer o que bem entende, vai querer entender o outro ou dar espaço pro outro. Aí é falta de vontade de trabalhar, para quem quer trabalhar tem espaço, todas essas histórias que a gente sabe que não é uma jornada linear e que a gente passa por inúmeras barreiras para chegar nos lugares, né? E uma das maiores é essa, que é o pré-conceito ou a pré-impressão. Não adianta. Quando a gente entra numa sala de aula e você é a única mulher que tem uma turma minha, que eu só tenho uma aluna e eu de mulher dentro da sala de aula, né? Então, assim, aí vai dizer que é tudo normal e que os meninos se comportam de maneira natural. Agora, depois de alguns meses, eles já estão se comportando bem melhor. Mas no início eles eram agressivos, não me respeitavam, assim. Então, inúmeras coisas que a gente vive aí nessa carreira e nessa sociedade, né, que não tem como a gente negar. Você falou durante a graduação, né, agora como professora, que você lá atrás e agora enfrenta situações de dificuldade e tá Carol aqui, eu tô aqui para compartilhar disso, a gente também sente, a gente recebe isso todos os dias. E a gente sempre está tocando no assunto da rede de apoio. A gente precisa se dar as mãos para, inclusive, perceber que tal situação não é normal. Eu compartilho com você quando você diz assim, eu me dou muito bem com os rapazes. Eu também pensava assim, e eu precisei virar a chave quando eu fui para um evento de mulheres. Então, tá a importância de mulheres conversando sobre suas dificuldades e as questões, né? E como isso faz a gente refletir, opa, não é bem assim. E talvez você tenha sentido isso ao longo dessa sua jornada, assim como eu. E só para compartilhar outra coisa, foram 2 mulheres numa turma de 20, na minha foram 4 mulheres numa turma de 40, então a gente tá na mesma proporção. A proporção tá aí, né? Não tem como negar. Vai, Carol, fala. Eu escutei a fala de vocês dois e me recordei de algo que eu conversei com a Maria um tempo atrás, que não é que nós não consigamos trabalhar com mulheres melhor. É porque somos levadas a acreditar que trabalhamos melhor no ciclo masculino. Porque eles estão em grandes quantidades, em vários espaços, muitos ambientes, como a gente conversou, que para eles não estão cedendo nada. Eles continuam ali. Quem está tentando chegar... Furando uma barreira.
Entende? Então, nós que somos levadas a acreditar, porque eu também já achei isso, assim que eu entrei na graduação, também não é muito diferente na química, não. Hoje tá bem mais homogêneo, sabe? Mas era bem gritante essa realidade. E daí eu dizia assim, ó, era uma frase que eu digo, meu Deus, se eu voltasse um tempo atrás, eu metia a mão na minha cara. Prefiro trabalhar Adoro. Prefiro trabalhar com homens. Porque me fizeram acreditar que eu dava melhor. Tem isso, tem isso. Era só reproduzindo, né, gente? O que a gente foi Como fala que não é nossa. Exato. Sabe? E depois, quando eu caí em mim, lógico, bem mais madura, já aprendi muita coisa, já me reconstruí, porque a vida é uma reconstrução, né, de vários conceitos que temos, e ressignifiquei essa frase. Eu digo, não, hoje eu quero trabalhar com um monte de mulher para alinhar esse ciclo tudo junto, para estar todo mundo na TPM junto, né? Bem bonito, para quando vier tentar tirar a gente do eixo e sair todo mundo junto. Aí ninguém fala. Exato. Faladinho. Porque a gente se dá bem, a gente se alinha, a gente tem um sistema organizacional 1000 vezes melhor. Então, assim, eu amo trabalhar. Olha, gente, amo os meninos do meu laboratório. Meninos, beijo, vocês são maravilhosos, sabe? Mas eles se adaptaram também, eles se ressignificaram a trabalhar com a gente. E hoje nós somos um laboratório de mais mulheres e eu acho muito massa, assim, sensacional, porque eu não reproduzo mais a minha frase que eu dizia, eu prefiro trabalhar com homens, não. Eu prefiro trabalhar com mulheres. Isso eu legal. Também. Legal. Lu, e aí eu quis trazer isso para essa conversa da gente hoje. É importante virar a chave, mudar a perspectiva, entender por que você reproduz esse tipo de fala, né? Mas ainda falando dessas labutas para ser cientista, eu queria saber como tu trabalhava a autoestima no meio de tanto homem e às vezes eles não são muito legais com a gente. E aí, como era essa autoestima? Onde que tava essa autoestima, gente? Não sei. A síndrome, eu sempre digo que é a síndrome da impostora, porque tinha que ser feminino isso. É impressionante. Assim, eu sempre vejo isso no Twitter, eu acho mega engraçado, mas é a verdade. Eu queria ter a autoestima de um homem feio, sabe? Porque eles se acham assim, ó, perfeitos, né? Maravilhosos. E mesmo burro também se acha o mais inteligente. Nossa, assim, sabem tudo. Então, pra mim, era muito difícil. E aí, como eu tava falando que a Carol era minha rede de apoio, o tratamento era o seguinte. Então, eles se juntavam, porque o homem nasceu com rede de apoio, né? Eu nunca vi, eles sabem, assim, ó, sobre colaboração, sobre tudo. Eles fazem tudo juntos, eles se protegem. E a gente é criada pra ter competição, né? E não colaboração. E aí eles se ajudavam, eles faziam os exercícios, depois eles vinham e falavam assim, vocês querem copiar os nossos exercícios? Olha que absurdo! Eu não queria copiar coisa de ninguém, eu tinha estudado, eu fazia, e eu não copiei. Não, eu tenho o meu. Então era muito absurdo, assim. Mas uma coisa de autoestima, olha que engraçado, quando eu tava na graduação ainda, eu participei de um congresso de iniciação científica e eu ganhei o prêmio de melhor apresentação. E pra mim isso foi maravilhoso, genial, eu amei, eu fiquei mega feliz. E uma semana antes, um outro colega meu tinha participado também de um outro congresso, ele era de outra área, e ele ganhou o prêmio dele e saiu no site da universidade. Aí eu fui falar com ele, né? Eu falei, nossa, como é que saiu no site da universidade a notícia, né, que tu ganhou o prêmio? Ele disse, eu mandei um e-mail lá pra parte de notícias e eles colocaram. Eu falei, que legal, vou fazer isso também. Eu fiz isso e o meu orientador, né, que eu não posso falar porque eu tô colaborando de novo. Enfim, o mundo tá aí, né, pra gente ter que ficar se segurando e não falando todas as verdades. Chegou pra mim e falou assim, nossa, Luciana, saiu a notícia, né, que tu ganhou o prêmio, foi tu que mandou lá pro site? Eu falei, sim, fui eu. Eu tava super feliz, imagina, gente. Até hoje eu tenho orgulho de ter ganhado esse prêmio. Aí ele falou assim, tu nunca mais faça isso, porque os outros têm que te enxergar e te valorizar. Tu não pode forçar a barra, sabe? E querer se mostrar. Acreditam numa coisa dessas? Como se eu tivesse fazendo alguma coisa de errado por estar comemorando um prêmio que eu ganhei. E que o menino tinha ganhado e tava tudo certo, né? Aí ninguém falou nada pra ele que
que ele não Era pra ele deveria ter feito se isso. autopromover. Vou me autopromover quantas vezes for necessário, porque a gente até nisso a gente tem nenhum direito, eu não tenho direito de ser feliz com o meu prêmio. Vou dizer Exatamente. assim, e vão minando a gente, né? Como é que tem autoestima? Como é que tem um Exato. alto? Não é alto, né, Lu? Então, Exato. assim, esse é só um dos fatos, seriam inúmeros outros, e infelizmente, algumas mulheres também, né, que eu encontrei aí no caminho, também sempre Reproduzem, dizendo, né? ai, tu não é o suficiente, não é bem assim, o que tu fez não tá bom ainda. E infelizmente, até pouco tempo atrás, eu vivia esperando essa aprovação externa, sabe? E aí, graças aos grupos de mulheres, a todas as coisas que eu faço parte hoje em dia, eu consigo entender que eu preciso da minha aprovação, sabe? Eu não preciso mais esperar da aprovação de ninguém. Com certeza. Claro que tem alguns lugares aí que ainda, né, como eu disse, limitam a gente, quando a gente vai fazer concurso e tudo mais, né? Infelizmente, a gente precisa da aprovação de terceiros, e a gente sabe que não são processos idôneos, né? Que não tem influência, mas enfim. Só um parêntese, essa autoestima, ela é minada, né, pelos colegas, pelos professores, as mulheres também, né, que reproduzem essas afirmações bizarras. E como a Lu falou, né, nos concursos da vida, a gente como física, a gente conta nos dedos se tem uma física na banca, porque não tem, cara. Eu fiz um concurso e ninguém falou nada quando eu apresentei um projeto que era para recrutar mulheres para ciências. E aí lá fora o professor veio e disse, você está preocupada com as mulheres, num tom bem esquisito. Eu já fiquei com medo, eu estava sendo avaliada. Então, fui falar de dados, olha, as meninas estão saindo, um percentual X de meninas estão saindo muito bem em ciências do ensino médio, porque essas meninas não estão sendo absorvidas. E ele falou, com todas as letras, que mulher era igual a índio, e eu não entendi a relação que ele estava fazendo. E ele retornou com uma pergunta, quantos índios você conhece na ciência? Gente, eu passei por graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, para escutar isso numa banca de concurso, né? Numa copa de um departamento. Então, a gente fica tão abismado com esse tipo de situação que ainda acontece. E você pensa que passou por essas etapas e o seu conhecimento foi validado. Na verdade, seu conhecimento não é suficiente nunca. Porque você não é um homem. Exatamente. E não adianta, tem até estudos que mostram que se pega currículo, e pode ser o mesmo currículo idêntico, e coloca o nome feminino e o nome masculino, o masculino vai ser muito mais aprovado. É bias, gente, não adianta. E por quê? De novo, vão ser sempre os mesmos homens que vão estar avaliando. A gente não chega nunca nessa posição, né, de poder, e aí vai repetindo o ciclo. Eles vão só colocando os iguais lá, né? Com certeza. E aí, falando você falou que tem estudos, mais ou menos um ano atrás, eu vi um artigo que mostrava como aumentou, porque quando, na área da astronomia, para os astrônomos, os cientistas terem acesso como que é o nome? Os telescópios, tempo de telescópio, né? Ele faz um pedido. Quem faz o pedido é o PI, e aí envia o projeto explicando o porquê precisa de tanto tempo, né? E sempre os mesmos projetos, as mesmas pessoas eram aceitas e tal. E aí, no estudo, acho que até da Nature, mostrou que em um determinado telescópio eles não queriam mais saber quem era o PI. Era incógnita. E aí, incrivelmente, o número de projetos de mulheres aumentou, porque eram projetos melhor produzidos, melhor justificados, mais fechados, e sem aquele nome daquele fulano de tal que publica pra caramba. Então, se as coisas fossem assim, às cegas, talvez as mulheres conseguissem ascender muito mais, né? Porque existe aí um bloqueio estrutural da academia, da sociedade de modo geral, né?
pra gente, mas eu vou deixar a Lu falar. Tá vendo, Lu? Eu e Carol juntas, eu vou ter que quase não dar espaço pra... Aí fica aquela situação de 1 hora falando Sim, tô desinteressante. vendo. Realmente, eu vou até desligar aqui meu microfone e minha câmera, eu vou sair da minha... Vou botar a Suzana antes. Olha, vem cá. Aproveitando que ela falou dessa situação, eu vi aqui na sua trajetória que você foi líder por 2 anos do grupo de mulheres na ciência lá em Dallas. Como foi que funcionou? Como foi que Lu chegou lá? Que é isso, mulher? Como foi essa experiência? A gente vai deixar você falar sem interrupções. Podem me interromper, porque é muito rico isso. Isso é uma experiência única, né? E assim, aqui nós estamos para trocar as experiências, né? E trazer os diferentes pontos de vista. É isso que é discussão saudável, né? Mas enfim, como que eu fui participar desse grupo? Gente, do único jeito que eu conheço, recebi um e-mail. Aí eu falei, nossa, vou tentar. Porque lá em Dallas, lá nos Estados Unidos, eu tenho a minha experiência em Dallas, mas eu acredito que nos Estados Unidos em geral, eles têm muito esse conceito de grupo, associação, sabe? Eles muito mais do que aqui a gente tem no Brasil. E tem uma pró-reitoria lá de desenvolvimento científico e de carreira científica para dar opções também de carreiras alternativas e tudo mais, que é muito sólida. Eles realmente Você estava num pós-doc lá? Isso, eu tava fazendo pós-doc, eu não falei, né? Tava fazendo pós-doc lá em Dallas. Você já estava lá. Calma, mulher, respira. Você já estava lá e daí surgiu o convite. Vai, começa do começo que a gente é fofoqueira, então tem que ser a fofoca da raiz. Entendi. Mas tu quer saber como que eu fui parar lá em Dallas? Tá, então, eu tinha terminado meu doutorado, que eu fiz doutorado na Itália, e aí eu tinha voltado pro Brasil. Eu não tinha bolsa do Brasil, a minha bolsa era da União Europeia, mas eu tinha muita vontade, enfim, de voltar pro Brasil. Minha família estava aqui, minha mãe estava aqui, eu queria voltar pro Brasil. Aí eu voltei, fiquei 1 ano e meio aqui, fiz o meu primeiro pós-doc. Ai, gente, eu falei que eu fiz 2 pós-doc, eu fiz 13, que esse do Brasil eu sempre excluo da minha vida, porque é um período meio estranho, aí eu excluo. Aí tá. Daí... Nunca critiquei. Aí eu fiquei 1 ano e meio aqui, fiz o meu primeiro concurso. Olha que absurdo, fiz o meu primeiro concurso porque eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tava muito preparada, tava tudo assim, ó, muito perfeita. O meu plano perfeito de vida tava todo dando certo. E aí não tinha validado ainda meu diploma, porque eu fiz doutorado na Itália e quem não sabe tem que revalidar o diploma quando a gente volta pro Brasil. E aí tinha entrado em greve várias universidades, eu tive que fazer em Campinas e tava no processo quando saiu o concurso. E quando eu fui fazer o concurso, eles não consideraram meu título de doutorado. E daí, por causa disso, eu não passei no concurso, gente. Como assim, gente? Enfim, essa é toda uma outra página que a gente precisa, assim, ó, entrar nos buracos aí que você não tem noção. Aí, obviamente, eu fiquei super decepcionada, assim, pra mim a minha vida tinha acabado, porque pra mim tudo na minha vida, o meu plano era perfeito, eu ia fazer mestrado, doutorado e ia fazer um concurso, ia passar, ia ser uma professora universitária, era a única opção que eu tinha na minha vida, eu não tinha um plano B, era esse meu plano. E aí, claro, depois eu descobri que eu podia ir pra Europa, enfim, aí consegui bolsa na Europa, fui pra Europa, claro, mas sempre com aquele sentimento que eu ia voltar pro Brasil, ia fazer concurso e ia ser professora. Aí, pra mim, assim, foi um choque muito grande. Realmente, assim, de novo, autoestima. Minha autoestima zerou. Foi a pessoa mais burra do mundo, mesmo que eu não seja, porque eu não tenha passado por mérito, foi por outros motivos, mas mesmo assim, eu falei, não tem condições. Nunca mais vou fazer concurso, nunca mais vou voltar pro Brasil, vou embora. Aí fui embora de novo. Aí tem toda uma questão pessoal que eu nunca falo, mas aqui, né, estamos entre amigas, aí eu vou falar. Fui embora pra Itália, casei, que naquela época meu namorado, que agora, gente, é ex-marido, então assim, ó, uma trip, outra aí que já virou 1000 coisas. É outro podcast. É outro, a ideia é outro de amores internacionais, italiano, aí eu fui pra Itália, casei. Só que eu fiquei alguns meses lá, só que eu queria ficar lá na Itália, só que lá na Itália é muito difícil de conseguir bolsa, assim, ó, é um absurdo. Porque eles são muito, primeiro, xenofóbicos, que eles são,
E depois eles dão muita chance pra quem é italiano, sabe? Eu era uma estrangeira, mesmo que eu tivesse lá, eu já tivesse estudado lá e feito tudo, eu era estrangeira. Então, eu não tava dentro dos ciclos. Até o meu ex-orientador tava tentando uma bolsa pra mim, mas é que como eu já tinha feito doutorado na mesma universidade, era difícil eu conseguir uma bolsa de pós-doutorado. Aí eu falei, bom, vou procurar fora da Itália, então. E aí, na primeira semana que eu fui procurar fora, achei essa bolsa nos Estados Unidos, em Dallas. Mandei meu currículo, a professora entrou em contato comigo super rápido. Um mês depois eu tava em Dallas, porque ela fez tudo voando. E eu falei, não, mas vai demorar o visto. Ela falou, não vai demorar nada, o visto vai ser rápido. E realmente, eu fui no consulado. Lá na Itália não era tão lotado que nem aqui no Brasil, porque eu tava lá, né? E aí consegui o visto super rápido e fui nessa aventura aí pra Dallas. Então eu fiz pós-doc lá, na área de biofísica, que é o que eu trabalho, né? Já faz algum tempo com biofísica. E aí fui fazer o pós-doc lá. E aí entrei em todos nessa coisa da carreira, eu recebia muitos e-mails. E eu sou uma pessoa curiosa, acho que vocês também, né? Tipo, eu tô sempre naquela, vou ver, né? O que é, o que dá, vamos ver. Já tá aqui, né? Já tô aqui. E era assim, ó, seminários na hora do almoço, sabe? Uns encontros assim, às vezes davam pizza. Eu falava, o máximo eu vou comer um pedaço de pizza, tá tudo certo. Aí eu ia nesses encontros, fui em vários. E aí eu recebi esse das meninas lá do Lean, que se chama, que é tipo puxar pra cima, sabe? Que tem um livro da diretora do Facebook, foi ela que escreveu esse livro e ela tem essa noção. Tem várias críticas já que fizeram a esse método dela, porque dizem que é um feminismo branco pra mulher rica. Mas enfim, pra mim serviu pra me abrir a cabeça pra um monte de coisa. E aí eu fui num dos encontros, que era na hora do almoço, pra descobrir que o que elas faziam era sentar e discutir as questões que elas passavam como mulheres na ciência. E foi lá que eu comecei a perceber que tudo que eu passava não era eu, sabe? Não era Luciana CPF, era uma coisa realmente da sociedade, das mulheres e tudo mais. Então aí transformou a minha vida, assim. E nem só no país, né, Lu? E nem só uma questão do país, né? Não, que você teve antes na Itália, você teve antes no Brasil, né? E você se conectou com os mesmos problemas em Dallas, né? Exatamente. É uma questão internacional. E aí o sistema lá no grupo era que a gente pegava um dos assuntos, porque esse que é o esquema do Lenin, né, do livro, e eles têm um site também, uma associação gigantesca, então eles têm várias questões, que aí tu pega um dos temas e discute, é bem didático, depois eu vou mandar o site pra vocês, que é muito, e tem aqui no Brasil também, o ciclo do Brasil, mas mesmo que vocês não abram um ciclo, que se chama ciclo, né, o grupo, é legal ver porque tem várias questões. Por exemplo, como discutir em uma situação que tu precisa falar com alguém em hierarquia. E aí, para não se alterar e não sei o que, sabe? Tem todas as situações, aí tu faz os teatrinhos, assim, é bem legal. E aí eu fui aprendendo com as outras meninas, e a menina que era líder, ela teve que sair, mas ainda bem para ela, porque ela conseguiu um emprego na indústria. E aí ela pediu se alguém queria substituir ela. E eu, como sou metida, de novo, né? Eu vou, né? Eu nunca tinha liderado nada, gente. Eu nunca tinha nem sido presidente da escola, sabe? Que eu ficava com uma raiva, porque era sempre um colega menino meu, que foi meu colega do pré até o ensino médio, que ganhava. Sempre ele. Eu até me candidatava, sabe? Mas ele nunca ganhava. Mas eu falei, vou tentar. Que isso? Ficava ali na segunda posição. Sim, sempre. Mas era óbvio, né? Porque lá já tinha o machismo e eu não enxergava. Aí eu substituí ela e daí foi super legal, porque aí a gente deu um gás nesse grupo, tinha várias latinas dentro do grupo, então assim, a gente realmente deu um gás, aí a gente criou um happy hour, que a gente conseguiu um dinheiro, a gente ia fazer happy hour uma vez por mês. E aí as meninas conversando descobriram que quem tinha um certo tipo de bolsa conseguia ter uma licença maternidade, que ninguém tinha contado. E aí a gente fez um grande anúncio na universidade, fez uns escândalos lá, falando, como assim? Precisa, sabe, porque elas tinham que pedir, mas ninguém falava pra elas que elas tinham essa possibilidade, e lá elas literalmente saíam de licença maternidade de graça, sabe, ficava assim, 3 meses sem receber. Isso muito ninguém absurdo. Conta, né? Tipo, pois é. Deixa que descubra sozinha, e se não descobrir tá ótimo. Tá ótimo, não vamos falar nada. E aí a gente conseguiu também isso, sabe? Então assim, foi muito legal. E eu fiz amizades pra vida, assim, que a gente se fala ainda. Às vezes eu participo das reuniões quando eu posso, porque né, com a Covid teve mais reuniões online, agora elas estão voltando pro presencial também.
Mas assim, foi transformador. E foi lá que eu percebi da potência que a gente tem na união, número 1, mas é também de entender a dor dos outros, né? Que não é só nossa, assim, isso é muito poderoso. E foi lá então. Foi isso. E a autoestima subiu. Subiu! Então foi lá que tu deu essa virada de chave realmente, Lu. Onde tu viu as ações, os impactos, o que você poderia ser e fazer, no caso. Exato, foi isso mesmo. Interessante. Chique, né, gente? Eu descobri aqui pelo Brasil mesmo, tá? E aí você voltou para o país e como é que foi? Voltou e já se entrosou em outros grupos? Gente, só um parêntese. A Lu, além de doutora em física, com 3 pós-docs, ela é voluntária na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas e no Grupo de Mulheres do Brasil. Ela lidera o Comitê de Valorização dos Cientistas, também lidera um grupo de trabalho em STEM do Comitê Mundo Digital. Então, aqui ela é super atuante e eu conheci a Lu exatamente por causa disso, porque a gente faz parte do mesmo grupo de mulheres. E aí eu queria, Lu, que você falasse um pouquinho como foi esse encontro, né, com esses grupos aqui no país. Como foi? Tu tropeçou neles? Houve um convite? Como é que foi isso? Então, eu ainda quando eu tava nos Estados Unidos, eu comecei a chamar algumas amigas minhas aqui do Brasil para fazer um lininha aqui. E aí só que a gente fazia online, a gente se reunia, só que o que acontece? Todo mundo é super ocupado, né? E aí, pra gente conseguir manter um grupo, tem que ter muita força de vontade no online, né? E não era a época ainda que estava tão desenvolvida as coisas, então às vezes era um pouco difícil a gente se reunir. Mas eu fiz algumas atividades com elas, enfim, a gente se reunia, teve algumas discussões, foi bem, bem interessante. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma ânsia de achar algum grupo para eu fazer parte, sabe? Eu tinha muita vontade mesmo de fazer parte, eu queria achar alguma coisa, só que eu não sabia de nenhuma iniciativa aqui no Brasil. E eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, as dificuldades também eram maiores, porque eu sempre imagino que... E agora eu sei que não, né? Mas naquela época eu imaginava que, sei lá, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tinha os grupos, mas no interior não tinha nada acontecendo. Além das minhas amigas, assim. Mas eu precisava de mais, eu queria atuar mais no voluntariado. E eu conversando com um amigo meu, que é muito meu amigo, eu sempre falava pra ele, né, que eu tava procurando um grupo e tal. E aí ele foi fazer um curso da PUC, que muitas pessoas fizeram com a Luísa Helena Trajano. E aí ela comentou do grupo Mulheres do Brasil. E aí ele me mandou assim, falou, procura esse grupo que eu acho que é a tua cara. Aí eu fui lá procurar. E aí eu achei o site do Grupo Mulheres do Brasil e entendi como é que funcionava, né? Que é dividido em comitês, em núcleos. Núcleos são as cidades, e comitês são os vários subgrupos, né? Que tratam alguns assuntos. Porque é o único jeito de funcionar. E aí eu me inscrevi. E aí eu disse, bom, vou tentar, né? Vou me inscrever, porque se me responderem... E nessa época eu tava em São Paulo. Então porque um dos meus pós-docs, quando eu voltei pro Brasil, eu fiz em São Paulo, né? No INCOR. Aí eu mandei esse e-mail pro grupo Vozes e esperei, disse, acho que não vão nem me responder, mas elas me responderam bastante rápido, assim, 1-2 dias, e daí já me adicionaram no grupo do WhatsApp, e quando eu vi uma semana depois eu já tava organizando live, eu que nunca tinha nem aberto o YouTube direito, sabe? Eu abri o YouTube pra assistir vídeo, mano, eu nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito nada. Comecei a organizar a live, aprendi a usar o Canva, foi assim, uma loucura. E comecei a fazer tudo. E aí também, sempre, né, gente? Onde eu vou, eu ocupo o meu espaço, né? Eu vou me enfiando, vou fazendo. E claro, como é um grupo de mulheres, é muito colaborativo, as coisas foram acontecendo muito rapidamente, assim. E aí eu entrei no Voz, então, que a Su também, né, entrou no Voz e a gente se conheceu lá. Fiquei quase 1 ano no Vozes, que assim, foi aí que eu me transformei. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar, eu não tenho vergonha, só que eu era insegura para falar sobre mim, ou só falar sobre o meu trabalho, ou para falar das minhas conquistas, que são minhas mesmo, admitir que elas são minhas. E aí, quando eu entrei no Vozes, elas me falaram se eu não queria contar a minha história, porque tava faltando gente, enfim. E um dos projetos lá eu conto sua história. Aí daí eu falei, tudo bem, vou contar, mas assim, né? Sei lá, nada a ver, vou falar da minha história. E aí, quando eu contei pra elas, na reunião de alinhamento,
o jeito que elas me olharam, o jeito que elas falaram comigo, me impressionou, que eu disse, quer dizer então que tudo que eu fiz tem valor mesmo, sabe? Assim, não é uma história Aí Aquele ela acolhimento, né? Exato. E aí o que elas sempre diziam era que cada história conta. E aí pra mim fez muito sentido, e que realmente o ouvir a história das outras mulheres, e tem que ser feminino, isso não adianta, isso pra mim faz sentido no feminino mesmo. E compartilhar essas histórias faz com que a gente se conecte de uma maneira e que isso possa trazer pra minha vida e pensar, ah, tá, eu também consegui, eu também passei por isso, ou eu vejo essa pessoa que passou por essas coisas que eu não passei e olha que forte que ela tá, ela conseguiu, sabe? Então coloca as coisas em perspectiva, numa outra perspectiva, assim, gigantesca. Aí primeiro foi isso que eu contei minha história, e aí depois me colocaram pra ser mediadora de uma live que foi com o mundo digital, que é aí que entra o grupo de STEM. Aí eu fui fazer a mediação morrendo, gente, assim, ó, eu tava morta. Eu falei, como é que eu vou apresentar? Porque eu falar sobre a minha história não é uma coisa, mas agora eu vou ter que fazer perguntas, vou ter que interagir, vou ter, sabe, que falar. E era uma live um pouco mais técnica, que eu tinha que falar de um projeto delas e tal. Aí eu conheci a Michelle, que é a líder do mundo digital, que é uma outra pessoa. E assim, ó, outra coisa que eu esqueci de falar é o quanto que a gente vai encontrando pessoas na vida da gente que vão transformando a gente, né? É muito impressionante, Isso. assim. É isso. Que, Impressionante mesmo. que às vezes a única coisa que tu precisa é uma palavra de incentivo ou alguém que acredite em ti e diga, não, realmente, tu é boa nisso, tu consegue, sabe? É o simples, assim, não precisa ser um grande fato. Mas a Michelle fez várias coisas por mim, assim, ela é maravilhosa. E aí eu conheci ela, então, nesse dia, e eu falei pra ela, eu disse, Michelle, já que ela era do mundo digital, me parecia que tinha uma conexão, eu falei, não tem um grupo de ciência dentro do Grupo Mulheres do Brasil? Eu disse, eu nunca achei nenhum. E ela disse, realmente não tinha, que antigamente, lá nos primórdios, o mundo digital era ciência e tecnologia, mas elas se transformaram e virou só pra parte da tecnologia. E daí ela perguntou, tu não quer abrir um grupo, então, tu, né? Pra falar de ciência, eu falei, não posso, não tenho tempo, não tenho condições. Eu tinha medo, né, gente, também, e realmente eu tava sem tempo. Mas aí, depois de algum tempo, algumas conversas, ela começou a me chamar muito pra várias reuniões. Daí, daquele jeito, e eu continuo vivendo a minha vida assim, ó, vivendo perigosamente. Gente, hoje eu fiz 5 reuniões, tá? Essa aqui é a sexta. Mas assim, é só isso que eu faço 1000 reuniões e me enfio em coisa, enfim. Aí, falei, vou em todas, né? Entra Aí que eu pro time, viu? Porque eu e Carol é desse modelinho. Aí ela me apresentou para uma iniciativa muito legal do Instituto Sua Ciência, que eu conheci a Ju. E aí elas já estavam assim muito avançadas, sabe, nas discussões feministas, das questões das mulheres na ciência, também conectadas com o Parenting Science, vários outros grupos. E daí eu falei, nossa, que legal. Daí eu disse pra ela, tu não quer fazer parte do grupo de STEM comigo? Porque daí me parecia um incentivo pra começar. E daí ela falou, eu não tenho muito tempo, Lu, mas vamos tentar. E aí foi aí que nasceu o grupo de STEM. E aí, hoje em dia, eu consigo me dedicar pouco tempo do meu dia, assim, para as questões, mas eu vejo mais o grupo de STEM como um grande hub para conectar ações. Porque aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo um monte de mulheres e todas com a mesma vontade, sabe? De ter um Brasil melhor, enfim, de a gente mudar mesmo as coisas. Eu vou contar só mais uma coisinha, que aí vai conectar também com a valorização dos cientistas, porque a Michelle, de novo, olha aí a Michelle, né? Eu gosto de falar o nome das pessoas porque eu acho que elas merecem ser valorizadas, né? Arrasou. Ela me chamou para a reunião geral do Grupo Mulheres do Brasil. Foi em outubro, no finalzinho de outubro, e lá em São Paulo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou. Gastei dinheiro. Eu tinha dinheiro, tá? Não gastei dinheiro que eu não tinha, eu gastei dinheiro que eu tinha. Mas eu falei, é um investimento, vou ir. Aí fui. Tava lá todas as mulheres do Brasil, as mais importantes. Se dá pra separar, né? As líderes, assim. E quem que tava lá? A própria Luísa Helena Trajano. Que pra mim, gênia, né? Aí, no dia anterior, eu cheguei um dia antes em São Paulo, a gente fez uma reunião pra falar pela primeira vez do Ciência na Saúde. Era uma sementinha, tava começando. E aí elas estavam falando que precisava ter um comitê de valorização dos cientistas, de que tinha que melhorar a carreira, não sei o que, um monte de coisa. E aí eu falei, como é que vai melhorar a carreira se não tem nem bolsa? Eu ergui a mão e joguei essa na cara da... Porque era só reitora, professora efetiva, enfim. E aí ela falou assim, como assim? Aí eu contei, né? Daí eu disse, não tem reajuste de bolsa.
9 anos, eu sou bolsista desde que eu me formei. Eu falei, eu tenho 35, naquela época eu tinha 35. Eu falei, eu tenho 35 anos, eu nunca tive uma carteira assinada, eu sou uma profissional, mas eu só vivo de bolsa, eu disse, isso é inadmissível. E aí ela ficou muito impressionada, porque ela não sabia nada disso, óbvio, porque quem sabe disso somos nós que estamos na academia, né? E aí aí no outro dia teve a reunião, eu fui lá falar com ela pessoalmente, disse, Luísa, que bom te conhecer, né, e tal, eu sou a Luciana. Ela falou, sim, tu falou comigo ontem, né? Eu falei, sim, a gente falou online. E aí ela então, anunciou o Ciência na Saúde e me chamou pra falar. Porque ela ficou indignada com essa coisa das bolsas, ela queria que todo mundo ficasse sabendo. E aí depois, numa próxima reunião, e essa sim eu fui convidada, ela me convidou, ela mesma, pessoalmente, pra eu coordenar o comitê de valorização dos cientistas, porque ela achou que eu tinha, assim, uma causa real, sabe? E pra mim, assim, é o meu maior orgulho, não pelo poder que ela tem, mas, assim, uma pessoa, sabe, me olhar, assim, e outro dia a gente teve uma reunião e ela falou, assim, que quando eu abri a boca eu convenci ela. Porque o discurso é muito, sabe, convincente, porque é uma dor minha mesmo. E aí, o engraçado foi que eu saí de lá e logo em seguida me chamaram, que eu tinha passado já no concurso para professora substituta, daí depois eu contei pra ela, eu disse, agora pelo menos eu não sou mais bolsista. Que vamos, né, não venci totalmente, ainda não venci aí. Então tem todas essas iniciativas, eu poderia, outro podcast só pra falar de valorização dos cientistas, mas a gente tá lutando aí por várias coisas que são dores mesmo de todos os cientistas no Brasil, e eu sempre foco mais na pós-graduação, né, porque eu acho que ainda claro que não é, né, gente, mas assim, se o professor ou a professora já é um professor efetivo, é outra situação, que eu ainda me considero, sabe, eu acabei de sair da pós-graduação, né, das bolsas e tudo mais, é diferente, a gente precisa realmente valorizar, porque a força-tarefa, né, da ciência são os pós-graduandos, então por isso que pra mim é uma questão muito importante. Não sei se tinha mais alguma coisa que tu tinha perguntado, que eu já falei tanto que eu tô aqui, ó. E os pós-graduandos, os pós-docs, eles não são vistos como profissionais, eles são os eternos alunos, os eternos... Aluno do professor que tá ficando ali, né? Exatamente. Então, assim, essa coisa do profissionalismo se perde, né? Principalmente se você estiver numa instituição que você já fez parte, você já estudou, enfim. Uhum. Infelizmente, aqui no país é assim, né? Talvez lá fora as coisas estejam mais evoluídas, né? Existe uma valorização maior para os pós-graduandos, pós-docs, mas aqui as coisas ainda precisam melhorar. E aí reforça, né, a importância dessa rede de apoio das mulheres, né, para olhar para a gente e para ganhar causas, né, que seja desde essa situação recente da menina que perdeu o título, porque, enfim, ela foi mãe, né, e não sei se vocês viram que a universidade deu um passo atrás e ela recebeu o título. Mas foi exatamente por isso, porque em todas as redes e grupos que eu faço parte, tava todo mundo comentando. E eles só voltaram atrás porque ganhou repercussão. Senão eles isso. Mas aí, se não tivesse tido repercussão de grupo de mulheres que tivesse incentivando, que tivesse falando, botando na boca do trombone, isso não teria passado, que ninguém tinha nem entendido o que estava acontecendo e ela fica sem o título claramente. Sabe? Isso é muito doloroso saber. Isso! Embora não seja, eu não sou mãe, a gente como mulher, a gente sente a dor daquela outra mulher, né? Com certeza. Enfim, são tantos casos de licença maternidade que até pouco tempo atrás nem existia, né? E eu fui para um evento em 2015 de mulheres na física, era bem específico, com as queridas, né? A Márcia, a Tatiana da UFRJ, enfim, várias mulheres de grande impacto no país nessa vibe. E elas começaram a falar sobre todas essas temáticas e como aquilo me mudou, sabe? Como aquilo me fez refletir
que aquele comentário do cara lá na graduação que disse que você usa decote, então você tem notas melhores, não era só uma brincadeira, né? Que às vezes a gente fica ali no início sem até entender o que de fato é sexismo, é machismo, o que é brincadeira, porque você talvez tenha uma intimidade ali com a pessoa e que pode ser confundida, enfim. E a gente novinha, eu pelo menos entrei na universidade aos 17, sem experiência, minha mãe me criou para ser igual, e aí eu entro na universidade e para mim estava ok, eu só vim despertar que não era igual depois de muito tempo. Exatamente, foi a mesma coisa. A gente precisa dessa fala, a gente precisa de repercutir, né, as questões para a gente refletir mesmo. E eu tenho tentado fazer isso nas minhas salas de aula. Eu aponto as coisas, eu falo, e daí eles reclamam. Eu digo, não adianta, gente, reclamar tem que mudar, não pode ter essas atitudes, pare de ser desse jeito. É machista. eu vivo gritando pra eles, machista! E hoje é muito seu lugar de fala, né? Sim. Tanto que o desperta, eu sempre costumo dizer que o desperta ele é doloroso. Porque várias vezes a gente já se colocou em lugares onde a gente não precisava estar. Exatamente. Onde a gente não precisava ouvir. Onde a gente não precisava vivenciar aquilo no silêncio, naquela dor. E hoje você desperta, né? Me lembro muito da Monja Coen aí, quando ela fala do despertar, que dói. Dói porque a gente cai numa realidade em que a gente se permitiu viver coisas que a gente não precisava. E eu acho que essa é a nossa dor. E hoje a gente não precisa mais. Não é questão de imposição, é questão de não dar mais para tolerar. Exatamente. Você é uma mulher especialista, você é uma pessoa incrível que tem uma carreira profissional brilhante e ninguém pode dizer que você não sabe, Exato. que você não faz ou que você não tem competência para aquilo, sabe? Hoje, Luciana é aquela mulher que diz, não, é machismo e eu não vou aceitar, sabe? Quando você chegou lá para Luísa Trajano, né, e disse assim, olha, a bolsa tá sem reajuste, a gente precisa lutar por isso, a gente não quer falar bonito, não é isso. A gente quer que quem está de fora entenda o que a gente vive aqui dentro, porque a gente é mão de obra barata, muito barata. Exatamente. E não é valorizada, né? De maneira nenhuma. Não tô falando nem só do valor do salário. Tô falando realmente, assim, como pessoas e tudo. Não existe ciência sem cientistas, né? E quem realmente faz ciência é a pós-graduação, os alunos de iniciação científica. Então, assim, não tem condições. Mas eu queria só falar uma coisinha que eu lembrei. Que eu tenho uma reflexão que eu tenho feito bastante, que eu tinha dificuldade de dizer não, e eu sei que isso aflige várias mulheres também. Não assim, dizer não, estou sendo assediada e dizer, não, vou ficar aqui. Não é isso, mas tipo, fazer favores, enfim, sabe? Ficar até tarde no laboratório, várias coisas, eu não conseguia dizer não. E eu cheguei à conclusão que poder dizer não é um poder, literalmente. É uma posição de poder. Isso vem com o tempo. Infelizmente, a gente tá numa situação que a gente, como a Su falou antes, assim, que a gente é criada, né, naquele ambiente, naquela coisa que a gente pensa, eu nem deveria estar aqui, eu nem pertenço a esse lugar. Quando que eu vou poder negar alguma coisa ou reclamar? Não, vou ficar quieta e aguentar, porque que privilégio é o meu de estar nesse espaço, né? Mas agora, hoje em dia não mais, e por isso eu quero falar para os meus alunos, porque assim, só vai mudar se os homens mudarem também, né? Então eu aproveito assim que eles têm essa relação comigo e eles precisam me respeitar, né? Porque eu sou a autoridade, entre aspas, da sala de aula. Então, eu falo muitas coisas pra eles, assim, também, pra eles irem refletindo. E eu tenho essa esperança, né, que eu vou ir mudando um pouquinho de cada vez, eu vou falando, até que eles comecem a entender as coisas melhor mesmo. Mas é isso, a gente aprende todos os dias, todo dia tem uma novidade, todo dia a gente se reinventa, se refaz, e assim a gente vai conquistando, né, mais espaços e evoluindo para um mundo de igualdade, assim a gente espera. E aproveitando, né, a gente tá caminhando pro finzinho desse episódio, que foi muito gostoso, tá vendo? A gente fala, mas a gente deu oportunidade. Ai, com certeza, eu falei muito mais do que você. Não, esse é o intuito
da convidada fala. Exato. O Ciel deve estar feliz com a gente. Não é, com certeza. Ele vai ficar maravilhado. Eu queria, Lu, nesse momento de anos passados, de carreira vivenciada, de mudança totalmente de vida, né? De idas e vindas do Brasil, que você falasse. A mesma pergunta que eu fiz para uma outra convidada nossa, eu faço para você. Quem era a Luciana? Quem é a Luciana? E quem será a Luciana? Ai, meu Deus, eu fiquei emocionada. Eu sou muito emocionada, você não tem noção. Eu sou emotiva, tudo. Assim, ó, eu acho que a Luciana, quem era a Luciana, era uma menina, enfim, uma mulher cheia de esperança, sabe? Sem maldade. E eu acho que isso eu não mudei. Que só queria fazer bem o dela, sabe? Fazer a diferença. E talvez no micro, sabe? Poder trazer um pouquinho de vida melhor pra minha mãe. Eu acho que isso eu consegui. E aí isso que me dava força, sabe? Pra continuar, pra estudar. E às vezes eu fico pensando, sabe? Eu tinha 23 anos quando eu me mudei pra Itália, sem nunca ter saído do Brasil. Peguei um avião e fui morar num outro país. Como eu disse, numa esperança, sabe? Numa inocência, numa vontade de fazer acontecer, que pra mim não tinha dificuldade. Então, tudo era bonito, tudo era lindo, assim. Hoje em dia, já não vejo o mundo com tanto, né, inocência. Por tudo que eu vivi, consigo enxergar as coisas de maneira diferente. Mas eu acho que o que eu não perdi é essa esperança do mundo melhor. Só que daí agora, a minha família, que é a minha mãe, né? No fim, a minha família sou eu, minha mãe e minhas cachorras, assim. A gente tá bem, tá numa situação tranquila, estamos bem. Agora eu quero fazer a mudança na vida das outras pessoas. E eu aprendi, dentro desses grupos todos que eu faço parte, que a melhor maneira de mudar, né, o mundo, o único jeito, eu acho, que a gente tem, é mudando a vida dos jovens e das jovens. Então eu quero, assim, ter muitas outras meninas e mulheres na ciência. Por enquanto, eu criei um grupo de iniciação científica, que é o que eu tenho acesso. De novo, 10 meninos e uma menina. Me dá um desespero. Eles que não me ouçam, porque eu adoro todos, mas me dá um desespero, porque eu quero ter mais meninas no meu grupo. Mas aí, por enquanto, tá assim, né? Então, a Luciana de agora tá com vontade de propagar, sabe, a mudança. Começar essa mudança, assim, na vida das pessoas. E a Luciana do futuro, sinceramente, eu só acho que eu tenha tranquilidade, assim. De, sabe, dever cumprido, de ver alguma mudança. E que eu fique bem e tranquila, porque eu sou muito nervosa também. Outro dia eu tenho uma entrevista também com meninas na ciência e eu falei, eu só quero ser tranquila. Então isso, que tenha essa tranquilidade, que passe um pouco dessa ansiedade, porque eu acho que muito da ansiedade é a insatisfação, enfim, sabe, todas as coisas que vão acontecendo, mas que seja um pouco mais tranquilo e talvez com um mundo um pouco mais igualitário e com mulheres mais, sabe, mais livres, porque a gente não tem liberdade, a verdade é essa, né? Então que a gente seja um pouquinho mais livres, assim. É isso. Obrigada, Lu. Obrigada pela presença. Obrigada por aceitar o convite. Os links a gente vai deixar disponível, né? Você falou do grupo lá em Dallas, a gente vai deixar disponível no episódio. Fala, Carol, que eu te escuto. Não, eu ia só lembrar, né, que a gente precisa encontrar a Lu, a gente precisa encontrar esses grupos, a gente precisa encontrar essa rede, e ela vai deixar pra gente, a gente vai deixar na descrição do nosso vídeo, tá? Pra divulgar, pra que mais mulheres possam conhecer e, sabe, abraçar a causa, e criar, engajar. Porque a história dessa mulher é maravilhosa. Ai, né, obrigada. É lindo. E que ela vai fazer ainda é muito grandioso. Lu, muito obrigada em nome da família Luz do Canheiro. Você trouxe a tua história, a tua verdade, a tua essência, que vai incentivar outras mulheres, outras meninas. Eu tenho certeza que esse projeto vai vingar, vai crescer. E muito, 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 muito em breve, muitas meninas estarão aí, nesse jardim grandioso da ciência e da tecnologia junto de ti. Tá? Nós, né? De nós, gurias. Todas nós aqui. Obrigada, tô emocionada, sério, assim, ó, não tenho palavras, assim, pra descrever o quanto que eu tô feliz de ter participado aqui. Me chamem sempre. Ai, que lindo. Não, pra quem não sabe, já tem uma próxima pauta que nós vamos gravar e agora a gente vai falar mais, né, do profissionalismo, então, por favor, não acaba por aqui. Quem chegou até o final desse episódio, ela volta. Vou voltar, não sim. Tem que distrair muita coisa, né? Então, você não deve muita coisa pra falar, então a gente tem que ir, um podcast só não dá. Temos que gravar mais.
E ela volta para falar com a gente. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui, que estão nessa rede de apoio, seja você homem, seja você mulher, mas que acreditam no nosso potencial. Então, compartilha, divulga, curte lá, vai no Instagram, segue a Mulher Cientista, divulga o trabalho dela. Você vai estar ajudando não só a ela, mas todas as meninas que precisam saber que existe um grupo de apoio grandioso como esse. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Um beijo, tchau.